você já imaginou largar tudo para trabalhar com aquilo que gosta? Sair da estabilidade do mercado de trabalho para se dedicar de corpo e alma àquilo que te deixa realizada? A Manu foi conhecer a história da Loren. Ela resolveu virar o jogo e hoje é dona do seu próprio negócio. Confere comigo. Hoje a rotina da Loren é assim, ela vive entre suspiro, glacê, bolacha e ela chega a entregar quase 500 bolachas por mês. Mas quem vê ela trabalhando com isso não imagina que ela trabalhou durante muito mais tempo no mundo corporativo. Ela começou os negócios aí das bolachas faz mais ou menos 2 anos, com essa bolacha aqui que está na minha mão, que era uma receita da avó dela. Loren, conta pra gente essa história, como que foi? É verdade, foi um desafio, né? Comecei muito despretensiosamente e depois surgiu a oportunidade de trabalhar com os biscoitos decorados, que foi o maior desafio ainda, né? E aceitei, abracei e amo o que faço hoje. Mas quando você começou, você não tinha tanta afinidade com isso. Demorou para você chegar nessa receita? Ah, demorou todos, né? Porque todas são pesquisadas e estão testadas várias vezes antes de oferecer para o cliente, né? A mesma coisa, o ponto do glacê, as técnicas desenvolvidas, então demorou um tempinho, sim. E antes de trabalhar com isso, você ficou mais de 10 anos no mundo corporativo. Foi difícil para você sair desse mundo, você mesmo que quis empreender sozinha? Na verdade, a vontade de empreender sempre existiu, né? Já tinha tentado algumas outras coisas muito pequenas, assim, muito informal mesmo, mas a vontade de ter o meu negócio, de sair do regime CLT era muito maior. Foi muito desafiador, até porque você está acostumada com o ritmo CLT, de ter chefe, né? E todos aqueles padrões. Para você se organizar, a disciplina, para você ser dona do seu negócio, foi complicado, mano. Foi difícil. E como vocês estão vendo aqui na mesa, a Loren faz biscoito do jeito que o cliente quiser. Da cor que quiser, com o desenho que quiser. Já fez para chá de bebê, chá de panela e até com o tema aí dos personagens que as crianças mais gostam. Mas acho que vocês vão entender um pouquinho mais disso agora aí no estúdio. É isso mesmo, ela está aqui com a gente, que coisa bacana, não é mesmo? E para falar sobre esse passo importante que a Loren deu na carreira dela, ela está aqui comigo, mas também junto com ela o advogado Daniel. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo certo. Tomamos a decisão de empreender. Qual que é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo é identificar uma oportunidade. E o que a Loren fez foi isso, identificar uma oportunidade, e ela viu que tinha espaço de mercado, sabia o que estava fazendo, já tinha muita experiência e empreendeu naquilo que ela gosta e que ela faz muito bem. E aí o mercado reconhece isso nela, se torna um círculo virtuoso e ela vai poder vender isso no mercado e efetivamente ter capacidade de escoar a produção, de fazer algo que as pessoas dão valor. Então, por isso é muito importante ter a ideia, mas também buscar e conhecer o mercado sobre isso também, quais são as oportunidades dentro desse segmento. Exatamente, a gente chama isso de fase de validação do negócio, porque nós temos uma ideia, mas precisamos validar isso no mercado. Então, se o consumidor vai dar valor para nós, ok, a gente vai seguir em frente. E quanto mais o mercado nos valoriza, mais a gente começa a produzir, a desenvolver, a organizar, a se capacitar, porque o segundo passo é esse mais importante, é que o empreendedor se capacite para efetivamente fazer um bom trabalho. Loren, e você tinha vontade de empreender com as bolachas e biscoitos, mas aí como que você validou e viu que realmente era isso que você ia seguir em frente? Na verdade, que nem o Dr. Daniel falou, é a brecha, né? A oportunidade de negócio. Tem bastante gente fazendo os biscoitos, mas você tem que ter um diferencial, né? E eu fui buscar esse diferencial no mercado e eu percebi que a oportunidade era muito maior ainda, né? E a vontade, e por estar ligada à área já, né? E o dom para fazer, e os desenhos, é apaixonante, como o Dr. Daniel falou também, a valorização, aí foi a mais rápida a evolução do negócio. E quando você tomou essa decisão, você teve medo? Ah, dá um friozinho, né? A incerteza, né? Será que você vai ser reconhecida? Será que seu produto vai ser bem aceito? Dá um friozinho, dá um medo, mas não dá para desistir. A partir do momento que você acredita no seu negócio, no seu potencial e no seu produto, eu sempre falo que você tem que ser o seu melhor cliente, né? E a coisa começa a deslanchar de forma natural, porque há um reconhecimento.
do público. E dentro disso, então, você começou a construir, a produzir as bolachas personalizadas. Você trouxe pra gente. Trouxe uma de presente para vocês. Olha Band só, Mulher. com a logo do Band Mulher, que bacana. Isso que é legal, né, doutor? Personalizar o serviço também é muito interessante. Exatamente, porque quando a gente personaliza um serviço, o consumidor vai se sentir acolhido. Ele viu que nós pensamos nele, que a gente pensou nos detalhes, e aí a gente ganha o consumidor. E efetivamente alguém vai dar valor para nós, como a Lauren falou. Você fazer um trabalho como esse aqui. Então, ela colocou hoje o Band Mulher ali em exposição e tá bonito, tá bem feito. A gente olha e fala que delicadeza, que trabalho bem feito, né? E isso faz com que a gente seja reconhecido mesmo e dê valor ao nosso trabalho. E seja em qualquer segmento, né? A importância da personalização, que nem a Lauren com as bolachas, os biscoitos, mas quanto cada vez mais as pessoas querem adquirir produtos mais personalizados a elas, né? Sim, com certeza. É uma característica do nosso tempo, né? Em que pese de um lado a gente tem algo que a gente chama de comoditização, então serviços em massa. Do outro lado tem uma gama muito grande de pessoas que querem um serviço mais personalizado, porque eles se sentem acolhidos, sentem efetivamente entendidos pelas marcas que produzem esses produtos ou que prestam esse serviço. E aí, quando você foi para a parte das pesquisas, tomou a decisão de empreender, teve aquele início, né? Aquele medo, aquele risco, tomou a decisão, teve várias pessoas que te apoiaram também, que isso é fundamental. Para você que está em casa também, tem uma ideia na cabeça, quanto é importante as pessoas que são apoiadoras, né? Muito, faz toda a diferença no seu negócio. Desde colocar, hoje eu falo, né, que a minha equipe está dentro de casa, né? Colar uma etiqueta, colocar um lacinho, até o cuidado para embalar os biscoitos. Precisa ter o apoio de quem trabalha com você, até dos seus fornecedores, e estar lá no momento certo, na hora certa, a qualidade do produto também, né? A questão de, que nem eu comentei, de colocar a etiqueta, meus pais fazem isso, a minha sobrinha faz isso, a minha avó colabora, né? Por quê? Porque acredita no seu negócio, né? Quando a gente fala de personalizado, até a cor da fita que vai nos biscoitos hoje é personalizada. E agora, né? Quem está em casa e tem interesse nos seus produtos, onde que te encontra? Nas redes sociais? Nas redes sociais. Tem o Facebook, tem o Instagram e tem o meu site também agora. Qual que é o site? Conta pra gente. Que é www.cascadoce.com.br. Tá, e o seu telefone? É 991150956. Repete. 991150956. Tá aí, então, tá preparando a festa das crianças ou qualquer evento. A Lauren tem um trabalho personalizado. Obrigada pela sua presença. Foi uma alegria você aqui. Obrigada pelos presentes, verdade, né? Personalizados. Super personalizado. Trazer um pouquinho, né? Daquilo que o cliente espera encontrar nas nossas mãos, né? A personalização. Com certeza. Obrigada. E a gente continua com o doutor aqui no estúdio. E voltamos a falar com o advogado especialista em novos negócios, doutor Daniel Passinato. Sim. Agora, Daniel, eu queria que você explicasse para quem está em casa o que significa uma startup. Uma startup é um negócio repetível e escalável num mercado incerto. E o que significa isso, né? Repetível é aquele negócio que a gente pode repetir o modelo inúmeras vezes. Certo. E escalável é que cresce muito rápido. Eu costumo brincar que é com um negócio que ele acende como um rastro de pólvora e ele vai pegando e todo mundo quer aquele produto ou aquele serviço. E ele está no mercado incerto, porque geralmente esse produto ou serviço ainda não existe. Então as pessoas têm que descobrir que precisam dele. E é por isso que essas características fazem a startup ser tão peculiar e está tão em voga hoje, né? E uma startup, ela vai sempre ser uma startup? Não necessariamente. Ela pode sim se tornar uma empresa tradicional, mas se ela tiver uma característica muito forte de inovação e se ela continuar atuando em mercados incertos, ela pode sim ser uma startup por muito tempo. E cada vez mais vem crescendo o número de startups que estão sendo criadas a cada dia, né? Sim, sim. A gente vê um ecossistema de startups crescendo, se fortalecendo. E o Paraná, né, nossa casa aqui, está muito bem nesse ranking nacional. É lógico que a gente pode melhorar muito ainda, mas existem muitas iniciativas, como o Sebrae, como outros institutos vinculados a universidades, que fortalecem esse ecossistema e ajudam muito a criar esses novos empreendedores.
E apoiam as ideias, né? Apoiam totalmente. Existem aceleradoras, que a gente chama, incubadoras, que dão mentoria para esses empreendedores e aí ensinam um pouco de administração, de marketing, de tecnologia, a parte jurídica, né, que é a minha parte também, porque as relações precisam estar bem ajustadas nesse início, como é um negócio com muito risco, quanto mais a gente ajustar essas relações no início, melhor os fundadores dessas startups vão crescer. Para eu começar, a partir de agora, uma startup, quais são os primeiros passos? Olha, eu acho que o primeiro passo, assim, até como um consultor, a gente fala assim, leia um livro chamado Lean Startup, que é o Startup Enxuta. Essa, assim, é quase que uma bíblia dos empreendedores de startup, porque ele tem um guia ali de validação, de como você faz o MVP, que a gente chama que é o mínimo produto viável, para você poder acessar o mercado, canais de comunicação com os consumidores, validação do produto, validação desse canal, do preço. Então, eu acho que o primeiro é entender bem do Lean Startup, porque é uma metodologia aplicável às startups, e também regular bem essas relações. E com relação aos investimentos? Pode iniciar com investimentos baixos e recebem também os investidores, né? Que era o que você estava contando das iniciativas. Isso, exatamente. A gente fala que no início de uma startup, só quem investe são as famílias vinculadas, os amigos, ou então o dinheiro do próprio bolso, que a gente chama de bootstrapping. Então, eles vão investir do próprio bolso. Depois disso, vem o investidor anjo, que é é o primeiro capital externo que alguém vai investir. E aí depois vem o que a gente chama de capital semente, e aí venture capital, private equity, e aí tem outros tantos termos que a gente vai brincando nesse universo. E dentro das startups também você deve receber várias pessoas que querem tirar muitas dúvidas. Qual que é a maior dúvida de quando as pessoas te procuram? Olha, a maior dúvida assim, que para na minha área, né, jurídica, é com relação ao início da empresa. Já que a startup é tão arriscada assim, como que eles podem iniciar de uma maneira mais segura? Então, essa é a principal dúvida. E a gente sempre traz alguns tipos societários mais específicos e foca muito nos contratos que essas empresas assinam. Porque se uma startup assina um bom contrato, ela vai estar garantida, ela vai estar com segurança para seguir em frente. Porque o foco do empreendedorismo é a startup. Então, ela tem que estar tranquila que ela vai poder trilhar o seu caminho de sucesso com segurança e com dinamismo. Tá aí, a gente já continua falando sobre isso, você vai acompanhar uma matéria comigo. E você sabia que você pode ter a sua horta aonde, em qualquer lugar? A Manu foi conhecer essa iniciativa inédita aqui em Curitiba. É uma startup que proporciona essa experiência que envolve toda a família. Todo mundo põe a mão na terra. A Caroline sempre teve vontade de cultivar uma horta em casa, mas cada vez tinha uma desculpa diferente para deixar a ideia para depois. Eu moro em apartamento, não tenho muito espaço, eu pensei, poxa, nunca vai dar certo. E foi para suprir necessidades exatamente como a dela que há 6 meses surgiu essa startup curitibana. O principal objetivo, o que motivou a gente a começar, foi levar a experiência da horta em qualquer lugar. Da pessoa que está conhecendo nosso produto, ter a mesma experiência que a gente teve para poder cultivar essa horta. Então, a ideia é que, com o kit, ela possa ter toda a experiência, desde o início, de preparar a terra, de fazer a montagem, colocar a semente, cultivar, até a colheita no final. Isso independente se a pessoa mora em um apartamento pequeno ou em uma casa que tem bastante espaço? Isso mesmo. A ideia é que, com o próprio kit, a gente consiga plantar a semente escolhida em qualquer espaço em que eu tenha, numa sacada, num canto de uma janela que pegue sol, ou até mesmo numa floreira de um jardim. A qualquer momento, o cliente pode adquirir um kit como esse com a semente que ele escolher. Essa daqui é a do tomate cereja. E aqui dentro já vem tudo que é necessário para você começar uma horta em qualquer lugar. Mas o principal nicho de venda deles por aqui é o clube de assinaturas, onde você vai receber um kit como esse por mês, daí com uma semente selecionada, né, Matheus? Exatamente, pensada na época de plantio e no local que você compra. Então a gente vai começar com um kit que você tem tudo aqui. Pedras de argila expandida para o dreno, terra preparada e já vitaminada, vitamina, caso você precise dar aquela nutrida na terra, as sementes selecionadas, par de luvas, não quero mexer na terra, posso usar, borrifador, você pode utilizar em garrafas PET de casa, um card, nesse caso você tem o tomate cereja, vai ter informações, curiosidades, o que você pode fazer após a colheita e claro, lembrando que o nosso kit se transforma no berçário, então você não precisa ter um vasinho em casa, mas eu moro em apartamento, dá para cultivar em apartamento, mas eu moro em casa.
não tem problema. Então a ideia é você cultivar tudo em um kit só e ter essa experiência de cultivo. Assim que conheceu a proposta, a Caroline virou uma assinante na hora. Mas quem gostou mesmo de cultivar uma hortinha em casa foi a sua filha, de apenas 7 anos. É muito legal, você pode comer coisas saudáveis, é muito divertido e depois você se divertir com a sua família e todo mundo que fizer com você. Ela achou o máximo e hoje em dia, todos os dias ela vai ver como é que tá, cuida, ela que tá, sabe, regando tudo. Então eu vejo que tem um interesse muito maior. E eu achei muito bacana também, porque estimula as crianças a terem uma alimentação saudável, porque ela que plantou, ela tem mais vontade de experimentar tudo. Então acaba sendo uma dica para os pais realmente, né? Que a criança fica estimulada a se alimentar de uma forma saudável. A iniciativa é bacana, além de ser super interessante, estimula essa vida saudável para todos. Mas empreender envolve riscos, não é mesmo, doutor? Sim, sim. E vocês puderam observar na matéria que eles aproveitaram 2 tendências de mercado. Uma primeira tendência é essa vontade da sociedade de consumir alimentos mais saudáveis. Então a gente pode produzir os nossos próprios alimentos e ter uma alimentação orgânica. E o segundo é um adensamento populacional, porque as grandes cidades estão crescendo para cima. E isso faz com que as pessoas não tenham acesso a um espaço de cultivo. E eles trazem isso para as pessoas e fazem com que elas possam ensinar os seus filhos a cultivar, a saber que existe uma planta ali que precisa ser regada, que ela tem que crescer. Então isso é até um aprendizado de vida, assim. É por isso que a gente gosta tanto das startups, porque elas proporcionam isso para as pessoas. Eles trabalham com a parte da educação ambiental e também dentro disso são as tendências, não só para a parte ambiental, para outras áreas também, né? Sim, sim. E isso é muito importante, que o empreendedor identifique essas tendências e aposte nelas. Fala, olha, as pessoas querem isso, então eu vou entregar isso para elas. E aí eles fazem um excelente trabalho. E no caso dessa startup, a Minha Horta, eles começam com valores bem acessíveis, assim, se não me engano, na casa de 30 e poucos reais. E isso faz com que esse negócio, a gente voltando lá nos conceitos, seja repetível e escalável. Então eles podem escalar uma gama enorme da população, porque é um valor acessível e que traz qualidade de vida ainda. E essa é uma empresa, os empreendedores acertaram na escolha também, né? Olha, acertaram. A gente tem que parabenizar, eles são muito capazes, já estão aí há alguns anos no mercado e estão desenvolvendo muito bem, assim, é muito bacana e é de casa, né? É aqui de Curitiba. Agora, uma dica principal para quem está em casa, pegar o papel e a caneta, uma dica para iniciar esse empreendedorismo, que foi o que você já estava contando sobre alguns passos que tem que ser dado, mas o quanto é importante também a opinião das outras pessoas, né? Isso, uma pesquisa de mercado. Isso, é muito importante, validar a tua ideia. Então, no mundo de startups, a gente não tem mais aquela questão assim, eu vou esconder a minha ideia para ninguém copiar. No mundo de startups, quanto mais pessoas souberem da tua ideia, mais elas vão poder te ajudar a fazer com que essa ideia se torne ainda melhor. É lógico, a gente tem momentos para isso, tem lugares para isso e oportunidades. Então, é muito importante fazer o que a gente chama de um canvas, ou um plano de negócios, e aplicar isso de uma maneira interessante e validar essa ideia na prática mesmo. Fazer pesquisa, conversar com os consumidores, conversar com os fornecedores e ver se eles vão te apoiar. Como a Lauren falou anteriormente, que ela tem muito apoio de fornecedores, das pessoas de casa, e isso é muito importante, que a gente tenha essas opiniões para poder seguir firme e com perseverança, porque empreender é ser perseverante. E dentro disso também, então você que está aí, pega o papel e a caneta, acabando o Band de Mulher, você começa a anotar já, primeiro a ideia, né, doutor? Primeiro a ideia, como você falou, criar ali o canvas e aí colocar para quem pode ser, quais são as expectativas, qual é o investimento, que aí com isso vai dando passo a passo e sai tudo da cabeça, mas já vai para o papel. Exatamente. O importante nas startups é executar. Sai na frente quem executa, porque a ideia sozinha ela não vale muita coisa. Então, se você executa muito bem, se você é uma pessoa que põe a mão na massa e que segue em frente, esse é o teu valor e aí você vai ser reconhecido. E aí, dentro disso, como eu saber se a minha ideia realmente tem valor e é inovadora? Só com pesquisa? É com pesquisa, porque é o consumidor que vai te dar isso. Não adianta a gente ficar no imaginário pensando assim, a minha ideia é muito boa. Não, quem tem que dizer se a sua ideia é boa é a sociedade, são os consumidores, são os fornecedores, porque eles é que vão te apoiar na prática. É o consumidor que efetivamente vai lá, bater na tua porta e vai comprar o teu produto ou o teu serviço. Então é ele que tem que te dizer se a ideia é boa ou não.
Doutor, então agora conta um pouco sobre o teu trabalho, o seu serviço realmente de consultoria, né? Assim, a gente tem um foco específico em startups, porque o mundo jurídico vem mudando bastante a partir do surgimento das startups. E essa é uma tendência mundial. Sempre que surge algo inovador, há uma rede de serviços no seu entorno que também precisa se adaptar. E nós nos dispusemos a adaptar a análise jurídica a partir dessa ótica das startups. E isso ficou muito específico. E a gente presta um serviço bem específico para as startups, desde aquelas que não faturam nada até aquelas que recebem investimentos, que vão para aceleradoras. Então a gente tem já questões muito bem identificadas de todo um ciclo de vida jurídico que essas startups enfrentam e a gente está bem pronto para atender.